vamos entender uma realidade aqui da Bíblia. A Bíblia fala que essa é a nossa composição. Inclusive, o 1 Tessalonicenses 5:23, ele fala, né, que toda a tua alma e corpo, espírito e corpo sejam irrepreensíveis. Paulo escrevendo. Mas, biblicamente, a nossa formação é essa que eles chamam de tricotomia. Corpo, alma e espírito. Corpo, isso que a gente tem aqui, né? Essa carcaça formada por nervos, músculos, órgãos, etc. A alma, que na verdade a nossa mente é onde nós temos o nosso centro emocional, nervoso, as nossas emoções, os nossos desejos, a nossa vontade. E o espírito é uma essência de Deus, é uma dimensão que Deus deu a cada um, né? Tanto que a Bíblia fala que quando alguém morre, o pó volte à terra e o espírito torne a Deus que o deu. Então o espírito é uma dimensão espiritual, né? Mas que Deus deu a cada um. E essa dimensão do espírito, ela tem duas situações, né? É 0 ou 1. Ou essa dimensão ela está preenchida ou não. Quando Deus cria o primeiro homem, Adão, ele criou o homem nessa formação, nessa estrutura, só que o espírito de Adão, ele era vivo. Deus criou esse homem, quando diz que Deus pega o homem pegou do pó da terra, assoprou no seu nariz o fôlego de vidas e o homem foi feito alma vivente. Quando fala fôlego de vidas, e no hebraico está o plural, que o homem ganha naquele momento duas vidas, uma vida física, né, e uma vida espiritual. Então aquele homem, ele estava conectado com Deus. O espírito desse homem estava preenchido por Deus. Existia uma conexão entre Deus e o primeiro homem. Veio o pecado, e Deus já advertiu que no dia que você comer daquele fruto, você vai morrer espiritualmente, e depois você morre fisicamente. Então naquele momento que Adão peca, esse espírito, ele passa a ser mortificado. Ele foi desconectado de Deus, tirou da tomada. Adão, então, ele tinha o seu espírito, mas mortificado, e aí ele tinha a sua alma, o seu corpo, o corpo envelheceu, e ele veio a morrer. Ah, morreu o espírito de Adão? Não. Porque ele fez uma profecia para Adão e Eva, falou assim, olha, a semente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Ele deu uma primeira profecia a respeito de Jesus, do Messias, e Adão, ele creu tanto nisso, que ele, quando ganha mulher, ele ganha uma mulher, mas sem nome, né? E aí Deus deu um privilégio para Adão, que ele foi talvez o único marido que deu o nome à esposa. Qual era o nome da esposa que ele deu? O que significa o nome Eva? Mãe da vida. Então Adão falou assim, a semente da mulher, Deus me deu a mulher, essa daí é a mãe da vida. Ele creu. Então Adão, ele teve o seu espírito vivificado, mas carregando a consequência do pecado. Eu vou ler esse texto aqui, que começa a definir, então nosso objetivo hoje é definir quem nós somos, né, qual a nossa identidade real. Porque o que faço, olha Paulo falando, olha que doideira. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. Eu vou repetir, tá certo? Porque o que faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Ele está falando do contexto da lei. Olha o verso 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. O cara está fugindo da raia. O cara comete erro e fala assim, não tenho culpa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo aqui nesse capítulo inteiro, ele está falando desse dilema, né, de carne e espírito. E eu vou ler um outro texto aqui que ele vai definir melhor o que nós somos, o que ele era. Mas nesse verso 17, ele coloca dois eus ali. Ele fala o seguinte, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então ele está dizendo aqui que há um conflito interno nele, há uma crise interna, e ele fala o seguinte, alguma parte dele fala assim, isso é o certo, isso eu quero fazer. E alguma parte dele fala assim, não, você não vai fazer, você vai fazer o errado. Desenho do Pernalonga, o anjinho e o diabinho aqui. Certo? Mas o que é isso então? Ele define isso muito bem agora, continuando o texto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne... Peraí, qual a formação do homem? Corpo, alma e espírito. Ele está se referindo ao quê? O espírito? Na minha carne... Então carne o que é, gente? É o corpo?
ou é a alma? A carne, o corpo, né, tecidos, pele, isso aqui tem vontade própria? Não. É a alma, a nossa natureza pecaminosa. A carne é a natureza pecaminosa. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, na carne não estou falando que é o braço aqui, mas é na natureza pecaminosa, que não é o espírito. O espírito é uma dimensão que Deus deu ao homem, certo? Não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Peraí, querer está em mim aonde? Onde vocês acham? No corpo? Não, ele falou que na alma, na minha carne, não habita bem algum. Então, ou tá, né? Quando ele fala que o querer está em mim, ou está no corpo ou está no espírito. Onde vocês apostam? O corpo quer alguma coisa? Não. Então está no espírito. Mas não consigo realizar o bem. Peraí, quem que não, desses três coisas que tem aí, quem não consegue realizar o bem? A alma. O corpo é só a embalagem, tá certo? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu. Peraí, quem que é o eu aqui que ele está falando que não faz o mal? Porque a alma ele já fala, já entregou, né? Já entregou o jogo, que a alma faz. Na natureza pecaminosa faz. Mas se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está dizendo aqui, eu vou mostrar um outro texto também, mas ele está dizendo o seguinte, o eu que ele está se referindo, o eu é o espírito. Na verdade, o que nós somos aqui? O que nós somos perante Deus? Deus, nós somos um espírito. Todo mundo está aqui se vendo um ao outro, nós somos tangíveis, tá certo? Mas nós mesmos, a nossa identidade é o nosso espírito. Nós temos uma alma, nós temos uma mente. E nós habitamos num corpo. Ok? Eu citei, essa é a matéria onde essa é a casa. Essa é a casa. E a Bíblia diz que tudo que Deus faz durará eternamente. Corpo, alma e espírito. Assim, mas como corpo? O cara morreu, ele foi cremado, eles jogaram as cinzas no mar. Mas espera aí, da onde que veio o corpo? Do pó. Quando você joga no mar, está na terra. Eita, mas depois Jesus vai ter que ter um trabalhão para pegar isso. Isso é o problema dele, mas ele é poderoso para fazer isso. Mas o corpo está aqui. Porque até o corpo vai ser glorificado e é eterno. Bom, então Paulo está dizendo aqui, e até se a gente ler esse texto, é meio complicado, mas se você ler esse texto, você podia, uma vez eu fiz isso, você lê esse texto com dois nomes, Saulo e Paulo, né? Saulo era o ruizão lá que matava, torturava, cristão, aí ele se converte, aí muda o nome para Paulo. Então quando ele fala assim, na minha carne, quer dizer, no Saulo não habita bem algum. Então já não faço eu, o Paulo, mas é o Saulo, mas que está aqui dentro. Mas o que eu quero mostrar aqui que Paulo falou assim, quem sou eu? Eu sou espírito. Tenho uma alma, tenho uma mente e habito num corpo. Olha o que diz aqui o próximo verso, Romanos 7 mesmo. Que o que a Bíblia chama, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quem que é esse homem interior? Qual das três dimensões ali? O espírito. Nós somos o homem interior. Quando qualquer ser humano, depois de Adão, vem ao mundo, ele vem com esse homem interior, a Bíblia diz, mortificado. Como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Está lá em 1 Coríntios. Então todo ser humano que vem ao mundo, ele vem com o espírito, sim, uma dimensão de Deus, e entenda o espírito como se fosse um rádio, né? Um rádio receptor, um radinho, né? Radinho de pilha. Nesse momento a gente está sendo bombardeado aqui por ondas eletromagnéticas de centenas, milhares de rádios. Se eu quero escutar uma rádio, eu preciso ter um receptor e sintonizar na estação. O nosso espírito, ele é o radinho que sintoniza a Deus. Deu para entender? O nosso espírito é uma dimensão onde Deus se comunica. Onde Deus se comunica. A Bíblia diz assim, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não testifica com o corpo, não testifica com a alma, testifica com o espírito. Eu estou sentindo alguma coisa, olha, eu estou feliz, olha, não, eu sinto que Deus está falando. Tudo bem, você pode até sentir alguma coisa, mas viver uma vida de sentimento e de emoções não é o melhor negócio. Porque Deus testifica com o espírito. O espírito traz convicção, não traz um achismo, traz uma convicção. Então todo mundo vem ao mundo com esse radinho quebrado, não funcionando. Quando você recebe
o sacrifício de Jesus sobre a sua vida, o espírito é vivificado. Deus liga o radinho. Esse é o homem interior. Pergunto a vocês, então o homem que ainda não conheceu Jesus, cujo espírito está mortificado, como são as ações dele? Boas, ruins? Mas o Fabrício colocou aqui, ele vai ter uma vida movida pela alma, pelos sentimentos, emoções, pelo entendimento, pelo aprendizado, né? Mas ele tem dentro aqui, como Paulo falou, olha que está no verso 18. Porque eu sei que em mim, isso é na minha alma, na minha carne, não habita bem algum. Então, aquele que tem o espírito mortificado, ele pode fazer boas coisas a vida inteira. Mas a carne dele continua tendo uma natureza pecaminosa, tendente ao mal. A Bíblia fala o seguinte, que a criança, se ela é entregue a si mesma, ela sempre vai tender para o mal. A estultice, a tolice está ligada ao coração da criança, toda criança. Então a criança, não é natural que uma criança ela cresça com o desejo de dobrar roupas, guardar as coisas no lugar, de não pôr o dedo na tomada, de não derrubar coisas, colocar as coisas em ordem. Essa não é a tendência de nenhuma criança. A tolice está ligada ao coração da criança. Então, a disciplina, né, o treinamento infantil, remove essa tolice. Mas aqui eu estou falando que quem eu sou, né, olhando para esse quadro aqui, o que você é? Um espírito. Você possui uma alma, uma mente, um entendimento, e você habita no corpo. Mas você não é aquilo que você faz, você não é aquilo que você sente, você não é aquilo que você julga ser. Então, o que eu sou não é o que eu acho que eu sou. A minha identidade é aquilo que Deus disse que eu sou. E é lá que eu vou chegar hoje. O que Deus disse que você é e que eu sou. De novo, se eu acredito que eu sou, o que eu faço, ou o que eu sinto, ou um conjunto das minhas experiências de vida, vai ser muito complicado eu entender quem de fato eu sou e ter superação na vida. Lembra que eu falei no início? A gente tem vários adversários da felicidade nossa, de uma vida feliz. E quem sou eu na fila do pão para vencer esses adversários? Quem sou eu no fila do pão, você vai ver quem você é.